Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Roberto Bassi, da disciplina Economia. Hoje a gente vai tratar a respeito da evolução do pensamento econômico, né? Como é que ele progride ao longo do tempo, ao longo dos séculos. A gente vai abordar a partir da fisiocracia, né? Nossa reflexão, nossa aula, ela vai tratar desde o período conhecido como fisiocracia, né? Da escola fisiocrata da economia, existente no século XVIII até os dias atuais, né? Eu não vou abordar todos os pensadores, né? Mas alguns principais os que hoje têm relevância, têm mais relevância, tá certo? É importante que vocês procurem ler todos os que eu relacionei aqui no material que eu vou mandar para vocês, em texto, aliás, eu já enviei, né? Mas nessa aula nossa aqui, para a gente também não se tornar uma aula muito extensa e cansativa, e também com uma quantidade de informações muito grande, eu vou abordar os mais importantes, os 4, 5 mais relevantes. Então vamos lá. Fisiocracia. A fisiocracia é uma escola, é uma linha do pensamento econômico do século XVIII, criada pelo François Quesnay, né, um francês. O Quesnay ele tinha uma percepção de que as atividades mais importantes, as mais valorosas, vinham da exploração da terra, dos recursos naturais, certo? Vamos caracterizar um pouco a época. No século XVIII, o mundo ainda era muito presente na Europa ainda, resquícios da Idade Média, certo? Os países eram governados a partir do absolutismo monárquico, né? Ou seja, os países eram governados pelos seus reis, que tinham poder total. O absolutismo monárquico é isso, confere ao rei o poder total. E quem está abaixo do rei? Quem está abaixo são os nobres, que fazem parte inclusive da sucessão monárquica, né? E esses nobres são os donos das terras, são os antigos senhores feudais, tá certo? Nessa época, a atividade produtiva, a manufatura já está se desenvolvendo, no século XVIII, ela já está em ampla expansão, claro, ainda não chegou ao que se tornaria após a segunda Revolução Industrial, que é a invenção da máquina a vapor, né? Mas a atividade produtiva na manufatura já está em ampla expansão. Mas o Quesnay tem a seguinte visão de que é a partir da exploração da terra, da produção de alimentos, essa atividade a mais importante, certo? O resto seriam atividades sobressalentes, secundárias, de menor importância. Por que isso? Porque a população ela é muito grande, o crescimento populacional é muito grande. Então, na visão dele, a produção de alimentos é a principal atividade, uma vez que é a partir dessa atividade econômica que vai se alimentar a população crescente, certo? Ele esquece que vai haver o avanço tecnológico, que a produção de alimentos vai se tornar mais eficiente, e essa inovação tecnológica vem também do desenvolvimento da manufatura, do desenvolvimento fabril, certo? Que pode criar ferramentas que vão auxiliar na produção de alimentos, assim como também ele esquece que as necessidades humanas não são compostas simplesmente do consumo de alimentos, mas existem também outras necessidades humanas, como por exemplo a produção de roupas, de meios de transporte, de utensílios domésticos, enfim, certo? Então, dos pontos falhos da teoria da fisiocracia é isso, eles esquecem essa visão mais completa, mais ampla da economia. Depois o Quesnay, então vamos lá, relembrando, o Quesnay ele vive no momento em que ainda há a predominância do absolutismo monárquico, né? Os reis são aqueles que detêm todo o poder, eles mandam no que vai ser feito com relação à economia, nas guerras, eles mandam nas leis, eles julgam quem está certo e quem está errado, enfim, certo? Existe um poder absoluto conferido ao rei, por Deus, inclusive, né? A Igreja Católica ela é uma grande aliada do absolutismo monárquico, porque ela que cria subsídios, ela que cria o pretexto para justificar o poder
pleno do monarca, ou seja, é um poder divino conferido por Deus a essa pessoa, tá certo? Então, quer dizer, ninguém deveria questionar a autoridade do rei. Mais para frente, desculpa, num movimento, numa linha de pensamento, vamos dizer que revolucionária para a época, veio Adam Smith, já no século, ainda, bom, no século XVIII, ainda só que posteriormente ao Quesnay, e o Adam Smith ele é tido como o pai da economia moderna, porque ele foi o primeiro a de fato elaborar um estudo, publicar uma obra puramente econômica, onde ele faz toda uma análise crítica do sistema econômico, do modo de condução da economia na época e propõe algo revolucionário, algo novo, certo? Ele é o primeiro, a gente pode chamar o Adam Smith, além do pai da economia moderna, como o fundador da escola clássica da economia, tá certo? Ele é um liberal, ou seja, o que é o liberalismo econômico? É justamente o rompimento do absolutismo monárquico, certo? O liberalismo econômico prega o afastamento do Estado da economia. Quem era o Estado até então? Era o rei. O rei era o Estado. Vocês devem ter visto já em livros, em filmes, onde o rei fala, o Estado sou eu. Né? E de fato eram no absolutismo monárquico. Então, com o pensamento liberal proposto pelo Adam Smith, se propõe o que se defende é o afastamento do Estado, o afastamento do rei das relações econômicas. Na visão dele, as relações econômicas deveriam ser conduzidas pela própria dinâmica da economia, certo? E o que ele propõe? Né? A teoria, o que ele elabora, ele chama de teoria das vantagens absolutas, que é o quê? O que determina a qual atividade um país deverá se dedicar. Até então era o rei que determinava. Só que o rei não tem plenas condições, ele não estudou, ele não é um especialista em economia, tá certo? Então o que o Adam Smith faz? Ele estuda isso e propõe essa teoria das vantagens absolutas, que são o quê? O que são vantagens absolutas? São os fatores absolutos de produção, que é o que ele chama, são os fatores de produção essenciais para produzir alguma mercadoria. Por exemplo, terra, se a gente for falar de agricultura e pecuária, matéria-prima, máquinas, o próprio capital, mão de obra, energia, certo? Esses são fatores absolutos de produção. Máquinas, equipamentos, são fatores então que sem eles a gente não consegue fabricar a mercadoria que a gente está interessado em fabricar. Então, na teoria das vantagens absolutas, ele propõe que o país deveria, antes de decidir qual mercadoria ele vai produzir, ele deveria fazer essa análise. Quais fatores absolutos de produção eu tenho facilidade de acesso? Eu quero me dedicar à agricultura. Estou pensando em me dedicar à agricultura. Ok. Seu país tem ampla oferta de terra? Sim, não. Né? O solo é fértil? É propício para a agricultura? Imagine alguns países da Europa, você tem países extremamente montanhosos, não tão grandes, onde neva. Então você fala, poxa, esse país vai se dedicar à agricultura, você tem certeza? Por que não há alguma atividade fabril, manufatureira? Então é isso que ele olha. Então ele propõe o seguinte, países em que neva, em que não tem um solo fértil, enfim, eles deveriam se dedicar a outra atividade, por exemplo, a manufatura. Com a venda dos produtos manufaturados, eles comprariam os produtos agrícolas que eles não produzem. Da mesma maneira, os países que têm solo fértil, por exemplo o Brasil, que têm amplas condições de se dedicarem à agricultura e pecuária, deveriam desenvolver essas atividades. Então, um país como o Brasil, por exemplo, que deveria se dedicar à agricultura e pecuária, e com o dinheiro das exportações de produtos agrícolas e pecuários, a gente compraria então os manufaturados, certo? Olha só que linha interessante de pensamento, certo? O problema ele não toca no assunto, ou então assim, a pessoa tem que entender que qual é a vantagem para os países que se dedicam à manufatura? O valor agregado
a um produto manufaturado é muito maior do que o valor agregado a um produto agrícola. O que é o valor agregado? Como que a gente identifica esse valor agregado? Existe um princípio que a gente chama de teoria do valor trabalho, defendido inclusive pelo Adam Smith. De acordo com esse princípio, anotem isso, o valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho necessário à sua produção. Repito, de acordo com com a teoria do valor trabalho, o valor de uma mercadoria deve ser determinado pela quantidade necessária à sua produção. Ou seja, vamos pensar então na indústria moveleira. Pega um país como o Brasil, por exemplo, fornecedor de matéria-prima. O Brasil, nesse caso, então, seria o fornecedor da matéria-prima, porque a gente pode plantar eucalipto, cedro, uma série de imbuí. A gente pode plantar as árvores que vão fornecer a matéria-prima para essa indústria moveleira, tá certo? Então, como o Brasil reúne amplas condições de plantio, a gente se dedica a isso. Agora, qual a quantidade de trabalho necessária para a plantação e para a colheita? Vamos dizer, a qualidade é X. Aí a gente vai exportar essa madeira lá para a Europa, para algum país que se dedica à atividade moveleira, que vai fabricar os móveis. Então eles vão pegar a nossa madeira e com essa madeira eles vão pegar essa madeira, eles vão cortar, eles vão moldar o móvel, vão construir, enfim, vão fabricar todo o móvel. Só que reparem que para produzir o móvel, ele soma a quantidade de trabalho necessário na produção deles lá, mais a quantidade de trabalho necessário para a nossa produção da madeira. Ou seja, se a gente for cobrar por hora, nós cobramos R$20, R$10 a hora. Eles vão cobrar os nossos 20 mais 20 deles. Ou seja, o valor deles tem 40. Se a gente for pensar que 20% é lucro, então dos nossos 20, R$4 vão ser de lucro, certo? Eles lá cobrando 40, R$8 vai ser de lucro. Ou seja, um país dedicado à indústria manufatureira lucra muito mais do que um país dedicado à agricultura, tá certo? A produção de matéria-prima. Tá aí a vantagem de ser um país industrializado, entenderam? Então essa sacada do Adam Smith é genial, certo? E ele tem razão, a gente tem que observar os fatores absolutos de produção. Um discípulo, um seguidor, só que faz uma certa crítica ao Adam Smith é o Davi Ricardo. Vocês vão falar muito ouvirem de David Ricardo. É Davi Ricardo, porque os pais dele eram portugueses. Inclusive ele falava português, né? Então vamos lá. O Davi Ricardo, ele analisa toda a teoria das vantagens absolutas do Adam Smith e propõe uma nova teoria, uma adaptação, a teoria das vantagens comparativas, que é o quê? Ele chama a atenção de que, olha, ok, muito bom se a gente tiver as vantagens absolutas, o acesso aos fatores absolutos de produção. Mas, se a gente não tomar cuidado, algum outro país que não tem tanto acesso como o nosso a esses fatores de produção, podem se especializar, eles podem investir em pesquisa, desenvolvimento, o tal do P&D que a gente fala hoje, né, pesquisa e desenvolvimento, e aprimorarem as suas técnicas e superarem o nosso país, apesar deles não, em produtividade, apesar deles não terem esse acesso aos fatores absolutos de produção. É o que ele chama então de vantagem comparativa. Ele não tem o fator absoluto, mas ele se desenvolveu tanto em técnicas, em tecnologia, em especialização, que ele superou o nosso país em produtividade. Ou seja, a gente não pode marcar toca. A gente tem que sempre que, embora a gente tenha tudo ao nosso favor para a produção de agricultura, pecuária, extrativismo, enfim, a gente tem também que buscar inovação tecnológica, o aumento da nossa especialização, certo? Bom, esses são os principais. Então, esses dois sempre defenderam o liberalismo econômico, ou seja, o Estado tem que se afastar da economia, deixa que a economia flua, ela vai fluir por si só. E quanto menos amarras o Estado colocar, mais longe a economia vai. Maior vai ser o desempenho das atividades econômicas, melhor vai ser o rendimento delas. Ou seja, o mundo, não só o país, só tem a crescer com o liberalismo econômico. Certo? Quanto menos o Estado se envolver, melhor.
Depois, já no século XIX, veio o Karl Marx, né? Enfim, todo mundo conhece o marxismo, né? Todo mundo já ouviu falar. Ele e o seu companheiro de obras, o Friedrich Engels, eles são alemães e eles fazem uma crítica ao liberalismo econômico. Eles chamam a atenção de que, olha, o liberalismo econômico é muito bonito, muito certo, só que ele despreza, ele está esquecendo das relações de trabalho, né, entre empregadores e trabalhadores. Como é que funciona isso? O liberalismo econômico ele propicia as condições necessárias ao desenvolvimento, ao crescimento econômico, né? Olha, vamos exportar mais, principalmente no caso dos países industrializados. A gente exporta os nossos industrializados e com o nosso faturamento, com o nosso lucro, que é muito maior, a gente compra os materiais, os produtos agrícolas que a gente não produz. Ou seja, o industrializado ele vai enriquecer numa linha assim, enquanto que o agrícola vai enriquecer numa linha assim, né? Contrário, né? Depende do gráfico. Né? Industrializado, país agrícola. Só que de qualquer forma, tanto em um modelo de país ou em outro, eles desconsideram as relações de trabalho, por exemplo. Para que um produtor consiga lucrar mais, produzir mais, ele vai espremer o trabalhador ao máximo, né? Lembrem da seguinte equação: lucro igual receita menos custo. Para que o produtor então maximize o seu lucro, ele tem que aumentar as receitas, as vendas e diminuir os custos. Um dos principais custos que ele vai reduzir é o salário. Então é aquela coisa, o Karl Marx ele chama atenção para isso, que os interesses do trabalhador são totalmente contrários aos interesses do empregador. O empregador ele quer mais lucro, então a tendência é que ele queira pagar menos salários e, claro, exigir do trabalhador um rendimento maior. São interesses completamente opostos um do outro, né? Um quer uma coisa, o outro quer outra. Então ele chama atenção para isso, certo? E é claro, como todo mundo sabe que a corda rompe para o lado mais fraco, é sempre o empregador, que é o dono dos meios de produção, que tem a decisão final, é ele que manda. Até porque existe um tal de exército de reserva de mão de obra, que são trabalhadores desempregados, e então nessa situação o empregador ele se sente tranquilo de virar para o trabalhador, o empregador fala para o trabalhador, fala o seguinte: meu amigo, você não está contente com o volume de trabalho e com o salário que eu te pago? Não tem problema, o RH está ali, pode ir embora. Sabe? Peça demissão, porque não tem fila de pessoas desempregadas que estão aqui dispostas a ocupar o seu lugar. E para mim não custa nada. Inclusive eu posso até baixar ainda mais seu salário, que eu sei que tem gente que está disposta a trabalhar por isso. Porque é melhor ganhar pouco do que ganhar menos, do que não ganhar nada na visão deles. Então, graças a essa possibilidade, os empregadores eles espremem o trabalhador ao máximo. Certo? Só que quanto menos a gente ganha, maiores são aquelas tais falhas de mercado que a gente observa. Porque com salário baixo, como é que eu tenho acesso a uma educação digna? Como é que eu dou educação para o meu filho? Se eu não consigo dar educação digna para o meu filho, como é que eu multiplico a mão de obra? A mão de obra que eu vou multiplicar, que eu vou criar, eu procriando, me caso, tenho filho, então eu estou criando uma nova mão de obra para gerações futuras. Só que essa mão de obra que eu estou criando, ela está cada dia menos qualificada. Ou seja, quanto menos qualificada, menores vão ser os salários. Tá certo? Isso só para falar de salário, fora acesso à saúde, habitação, alimentação, vestuário, lazer, transporte, enfim. Então, quer dizer, baixos salários vão gerando as falhas de mercado. Essas falhas de mercado, na visão do Karl Marx, veja bem, aí começa o X da questão. Se continuar havendo o afastamento do Estado das relações econômicas, essas falhas de mercado que produzem a dificuldade do acesso à educação, à alimentação, à moradia, a vestuário, a saúde, tudo, elas vão começar a gerar descontentamento entre a classe trabalhadora. Aí um trabalhador vai se revoltar, ele vai convencer mais 2, 3 a também se rebelar, vai fazer greve, não sei o quê, daí daqui a pouco é a fábrica inteira que vai entrar em greve. E daqui a pouco é a sociedade toda trabalhadora. Aí você pode chegar a ter uma revolução da população, das camadas trabalhadoras, das camadas proletárias, como chamava o Karl Marx, e os proletários podem então nessa revolução extinguir o modo de produção vigente, o capitalismo, e implantar algo novo. Esse algo novo, na visão do Karl Marx, seria o quê? Seria o socialismo. Então a gente pega todos os meios de produção, que no capitalismo são da propriedade privada,
e vamos socializar esses meios de produção, cujo controle passa a ficar então nas mãos do Estado. Tá certo? Então esse é o socialismo. A gente vai depois presencialmente falar mais a respeito das características que marcam as principais diferenças entre capitalismo, socialismo e até o comunismo. Mas as bases do raciocínio marxista são essas. Espero que vocês entendam. Qualquer coisa vocês sabem que vocês podem me procurar. Então, quer dizer, diante dessas falhas de mercado que, se não forem contornadas, podem chegar à revolução, é que ele chama atenção para a importância da presença do Estado. Então, quer dizer, a visão marxista é oposta àquilo que a visão liberal pregava. Os liberais pregam o afastamento do Estado. O Marx fala, não, o Estado tem que estar presente. Senão, vocês vão ver o que vai acontecer. Ele chama atenção para isso, certo? E, então, o marxismo ele ganha bastante espaço ao final do século XIX, só que assim, já no começo do século XX, nas primeiras décadas, ganha espaço novamente uma nova visão, uma releitura do liberalismo, que é a escola neoliberal, certo? Que vem a criticar, então, que os neoliberais, então eles passam, eles de novo começam a criticar a visão marxista, né? Que prega a presença estatal. Eles querem o contrário, não, eles querem que o Estado não se meta, porque, vejam só, depois da segunda Revolução Industrial, que foi a invenção da máquina a vapor, a capacidade da indústria em produzir, ela se multiplicou por uma quantidade significativa. Né? Nunca se esperou, nunca se imaginou produzir quanto se produziu a partir da máquina a vapor. A máquina a vapor começou a ser implantada na indústria têxtil, mas logo depois ela foi difundida para vários outros setores da indústria. E o Estado travava. O Estado vinha com impostos, com lei daqui, lei dali, não sei o que, enfim. O neoliberal, assim, essa revolução industrial,